Sexta-feira, 7 de julho. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta sexta-feira, da 13ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Meu querido irmão, minha querida irmã, realmente era verdadeira a acusação dos puritanos a Jesus: anda com pessoas de má fama. Assim o evidencia o Evangelho de hoje, em que o Senhor chama para a sua companhia como apóstolos Mateus, a quem Marcos e Lucas chamam também Levi, publicano de profissão, isto é, cobrador de impostos para os romanos, a potência estrangeira de ocupação. Os abusos dos publicanos, ladrões oficiais, eram manifestos, pois aí radicava a sua margem de lucro. Por isso mesmo era de evitar social e religiosamente, na opinião dos mestres da ortodoxia judaica. Por que esta preferência de Jesus pelos marginalizados da salvação? Não tem necessidade de médicos sãos, mas os doentes. Ide, aprendei o que significa quero misericórdia e não sacrifícios. Com efeito, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eis aqui a explicação da conduta de Jesus e o substrato de todo o seu mistério de encarnação na raça humana, a razão de toda a sua vida e do seu evangelho, a finalidade da sua morte e ressurreição. Jesus provoca intencionalmente o escândalo dos puritanos, tomando partido pelos pecadores, para mostrar a misericórdia de Deus, que os acolhe e perdoa como o pai ao filho pródigo. Mas ainda avisou os chefes religiosos do povo judeu de que publicanos e prostitutas lhes precediam no caminho do reino de Deus. De fato, foram os pecadores e os ignorantes, os pequenos e os pobres, os doentes e marginalizados que captaram a mensagem libertadora de Cristo melhor que os justos e os sábios, os grandes e os entendidos. Ninguém, pois, deve escandalizar-se, porque a misericórdia de Deus não é cumplicidade e laxismo permissivo, mas procura do homem para o promover e redimir. Mateus era um marginalizado da salvação e um discriminado social, como são hoje tantos homens e mulheres. Não obstante, ou precisamente por isso, Cristo dignifica-o e restabelece-o na sua condição de pessoa e de filho de Deus, com um voto de confiança que supôs o convite do "segue-me", sugestão que, por certo, contava com todos os pressupostos em contrário. Mas para o Senhor, a pureza religiosa autêntica não é a legal, mas a conversão ao amor, à piedade e à misericórdia. Por fim, rezemos. Deus de misericórdia, agradecemos o teu carinho esmagador e te bendizemos porque, no chamado de Mateus por Cristo, deste provas de acreditar no homem, apesar de tudo. Nós classificamos facilmente os outros, mas tu ofereces sempre a oportunidade de conversão. O teu reino, Senhor, pertence aos pobres e aos pecadores. Nesse dia, tu nos chamas a cada um de nós, sem ter em conta os nossos deméritos. Faz que a brisa da tua ternura areje os nossos corações, com a esperança e o gosto do banquete de festa, e concede-nos um lugar na tua mesa ao lado de Jesus. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus,
Desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.